Queridos alunos, bom dia! A aula de hoje é uma aula de revisão para a prova da próxima quinta-feira. Então eu peço a todos que prestem bastante atenção. Ao terminar a aula, voltem o vídeo para tirarem dúvidas, vejam os slides. Vocês deverão estudar usando o slide Consequências da Segunda Guerra Mundial. E por esse slide responder a todas as questões. Neste momento nós iremos fazer uma correção da última atividade que realizamos na última quinta-feira em que houve aula. Consequências da Segunda Guerra Mundial. Vocês receberam as questões e a primeira proposta era: após a leitura dos slides, responda com atenção e cite consequências da guerra explícita no primeiro parágrafo da apostila, eu acho, ou no primeiro parágrafo do slide. Então, temos aí a resposta, não é? Quais as consequências da guerra? Cidades destruídas. Quem respondeu assim vai ter respondido corretamente. Cidades destruídas, mortes de milhões de pessoas, entre elas judeus, num número muito elevado de 6 milhões. Na China, milhões de pessoas foram massacradas. As bombas atômicas jogadas pelos Estados Unidos mataram muitas pessoas, milhares de pessoas do Japão. Muitos países como França e Inglaterra saíram destruídos, endividados. E ainda o mundo foi praticamente dividido entre Rússia e Estados Unidos. Então, ao lado da Rússia se alinharam os países comunistas, ao lado dos Estados Unidos, os países capitalistas. Tudo isso, quem colocou, pelo menos, nem que não tenha colocado tudo, mas alguma coisa, eu considerei. Porque ainda existem, além dessas consequências, não é? A criação da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, que foi criada com o objetivo de zelar pela manutenção da paz entre as nações. Então, quem colocou tudo isso que eu terminei de falar, respondeu muito bem e mereceu o ponto. Vamos à segunda questão. Assinale a alternativa correta. Na China, milhões de pessoas foram massacradas pelos japoneses. Os japoneses tiveram seu povo e algumas cidades destruídas pelas bombas jogadas pelos Estados Unidos. E a questão C, os judeus mataram milhões de pessoas. Eu coloquei, vejam aí, assinale as alternativas. Então, seria, na China, milhões de pessoas foram massacradas pelos japoneses e os japoneses tiveram seu povo e algumas cidades destruídas pelas bombas atômicas jogadas pelos Estados Unidos. Mas quem respondeu só uma das duas, eu considerei, porque o Marcos me disse que o sistema não considera mais de uma resposta. Vamos para a terceira questão. Assinale entre as consequências da Segunda Guerra qual a considerada mais importante? Então, é a questão C. As diferenças ideológicas, não é? A mais importante foi as diferenças ideológicas e aquela divisão, né? Rússia, todos os países comunistas tiveram ao seu lado, né? Ficaram ao lado da Rússia e todos os países capitalistas ao lado dos Estados Unidos, que pretendiam ser modelo para os outros países. Então, a resposta correta, uma das principais consequências da Segunda Guerra foi a divisão do mundo, né, entre Rússia e Estados Unidos. Resposta C. 4. Assinale as afirmações corretas. A guerra terminou em A. 1945, e os países foram separados em comunistas e socialistas. Em 1945, os países foram separados em comunistas e capitalistas. E a Alemanha foi dividida em oriental e ocidental. A criação da ONU, a Organização das Nações Unidas. Aqui também seriam corretas, então teriam que ser respondido. A questão B,
os países foram separados em comunistas e capitalistas, e a Alemanha foi dividida em oriental e ocidental, e criou-se a ONU, a Organização Nacional das Nações Unidas. Organização das Nações Unidas. A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial é a quinta questão. Teve início no final da guerra, não é? E foi muito presente, foi neutra ou foi muito grande? Foi neutra, pois no início o governo mantinha importantes relações comerciais com a Alemanha e mantinha importantes relações comerciais com a Alemanha, com os Estados Unidos, mas simpatizava com a Alemanha. Sua tendência era mais para apoiar os alemães. Mas a pergunta é como foi a participação do Brasil. Foi no início, ela foi neutra, então a B. O Brasil entrou na guerra por quê? Essa era uma pergunta que vocês teriam que responder. O torpedeamento de navios brasileiros por submarinos alemães. Por que o Brasil entrou na guerra? Porque os alemães afundaram os navios brasileiros. E aí o povo exigiu até do Getúlio Vargas, que era o governo da época, que declarasse guerra à Alemanha. E uma das últimas questões foi: como foi chamado o nosso contingente, quer dizer, o nosso exército de guerra, o exército que saiu do Brasil e foi lutar lá na Itália? Gente, era uma resposta, uma respostinha só, teve gente que fez um texto. Foi chamada de Força Expedicionária Brasileira, só isso. Não é? Como foi chamado o nosso exército? Força Expedicionária Brasileira. A última, em agosto de 1942, o Brasil declarou guerra à Alemanha. Como foram chamados os bravos soldados brasileiros que foram para a guerra? Resposta, uma palavra só: pracinhas. O que está acontecendo é que eu acho que vocês não estão assistindo às aulas ou não estão lendo os slides. Eu não sei o que está acontecendo, porque dão respostas completamente fora do assunto. Às vezes copiam de internet, e eu já expliquei que eu não aceito respostas de internet. Vocês não são educados para copiar em nada, não é? Cópia não nos ensina. É preciso que vocês entendam que tudo que eu pergunto aqui, ou tudo que eu questiono nas atividades, as respostas vocês encontram nos slides. Como essa é a nossa última aula, a próxima já é a prova, eu espero que vocês peguem o slide Consequências da Segunda Guerra Mundial e estudem, porque todas as perguntas serão feitas, todos os questionamentos serão feitos dentro desses slides. Eu vou perguntar quais as consequências, como foi a participação do Brasil, o que é ONU, tudo vocês encontram aí, como o mundo foi dividido. Então não precisa ir procurar na internet, não. Se quiserem o slide, encontra lá na escola. Pega para o Marcos, imprimir, estudem por aqui. Porque todas as perguntas que eu fizer, eu vou usar isso. Certo? Então, um bom dia e estudem bastante.